Ok. Olá, amigos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador. Nós louvamos a Deus por mais um vídeo, por mais um estudo. E hoje é polêmico. O estudo hoje é quente. É um estudo que abala o sistema evangélico religioso. Hoje está aí na telona, mas antes de tudo eu quero que você me ajude. Dá um joinha, compartilha, ok? Me ajuda em oração para que Deus possa estar abrindo cada vez mais o meu entendimento, para que eu possa levar para você as revelações das Escrituras pela graça de Cristo, através do Espírito de Cristo em nós. Tanto eu falando pela graça, você ouvindo pela graça, eu falando pela sabedoria do Espírito e você ouvindo pela sabedoria do Espírito de Cristo. Amém? Então, vamos lá. Vamos ao estudo de hoje. Malaquias 3:10. Eita! Muito usado pelo sistema religioso evangélico. O sistema religioso gosta muito desse versículo. Eu já usei muito, né? E já escutei muito, até que a gente chega a um determinado período de tempo de crente, de cristão, de entendimento que diz, rapaz, não bate mais comigo. Não está se encaixando mais no meu entendimento. Tem alguma coisa errada no sistema religioso? Tem. E hoje nós vamos descobrir. Hoje você será liberto. Né? Tem muitos vídeos, muitos estudos a respeito do dízimo. E eu acredito que esse será apenas mais um. Mas quanto mais você lê, mais aprende, mais você guarda, mais você fortalece a sua base de conhecimento. Glória a Deus. Então, o tema é: pare de ser enganado. Pare de ser enganado. Enganado ou enganada. Não podemos mais ser enganados pelo sistema religioso evangélico. Malaquias 3:10. Eu acredito, como é um estudo, é muito bom a gente ouvir, mas é um estudo um pouco extenso e a gente vai ter que dividir ele em duas partes. Amém? Vamos lá, vamos ao que interessa, vamos ao assunto. Vamos ler comigo na telona. Malaquias 3:10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam que não vou abrir, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. É muito dinheiro que Deus vai derramar, né, na vida dos crentes que são fiéis. Glória a Deus. Então, quando você, vamos dizer assim, aceita a Cristo, a Jesus, no templo, nas reuniões evangélicas, assim como eu aceitei, né, e pratiquei esse sistema, aceitou Jesus, você tem que praticar algumas coisas que a religião evangélica ordena, lhe oferece. E uma das práticas é esta aí, é você ser dizimista. Então, o crente hoje, ele é fiel, considerado fiel, se ele
praticar esta ordenança da lei, ser dizimista. Perdão. Então, você é considerado fiel quando você passa a dar o dízimo, segundo a cobrança do pastor. Então, todas as reuniões evangélicas, eu digo isso porque eu pratiquei 28 anos, vou entrar agora para quase 30 anos, 29 anos de igreja, de sistema, acho que eu conheço um pouquinho. Quase 30 anos, conheço um pouco. Então, aceitou Cristo, você faz parte das reuniões, você tem que descer as águas, né, molhar o corpo, tomar suco de uva com um pedacinho de pão, e fazer uma série de cerimônias, de práticas religiosas para poder você ser fiel, para você entrar no céu, para ser salvo. Tudo bem. E uma das tais é essa que está aí na telona. Todas as reuniões na igreja evangélica, na religião evangélica, o pastor grita do púlpito, vamos cantar um hino e é hora de recolher os dízimos para a casa do Senhor. Vamos recolher o dízimo para a casa do Senhor. Esta prática de recolher dízimo nos dias de hoje, na nova aliança, no novo pacto, isto é normal, é aceito, é bíblico essa prática de recolher o dízimo na nova aliança? Não. Eu lhe afirmo que não. Mas, pastor, alguém pode dizer, mas o dízimo é bíblico? Sim, o dízimo é bíblico. O dízimo não é bíblico, pastor? Sim, o dízimo é bíblico. E aí está na Bíblia. Ele está na Bíblia. Agora, só em você ler, passar a vista assim, só no que está aí no telão, você já começa a desconfiar de que algo está errado. Vamos ler comigo, vamos lá. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Aí eu lhe pergunto, na sua igreja, no templo da sua igreja, tem algum depósito? E não. É passado lá, né, para recolher o meu dízimo, ou eu dou no envelope e o pastor recolhe. A irmã, o irmão, o diácono, a diaconisa recolhe meus dízimos. Então algo já começou errado. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Então, no templo da sua igreja, vamos falar uma linguagem evangélica, no templo da sua igreja, o pastor tem que construir um depósito. E depois eu vou lhe mostrar por que o pastor tem que construir um depósito, e um depósito grande, para poder ele recolher todos os dízimos. Não é o que o Malaquias 3,10 está dizendo? Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Para que haja o quê? Alimento. E, pastor, eu nunca tinha observado desta forma, não. Mas hoje você vai entender, né, pela mente de Cristo, pelo entendimento do coração, né? O Espírito de Cristo vai abrir o seu entendimento e você vai perceber, você vai parar de sustentar impérios evangélicos. Você vai parar de dar o seu dízimo e vai apenas contribuir com ofertas voluntárias. E isto sim, isto está na nova aliança. E não mais dízimo, ok? Mas tudo bem, voltando ao assunto. Para que haja alimento em minha casa. Alimento, pastor? Bom, é o que o texto está dizendo. O seu pastor não usa Malaquias 3,10? Então ele deve explicar esse texto direitinho a você, né? A toda a congregação. Né? Na hora que ele for recolher, ele não usa Malaquias 3,10, mas ele só foca
o termo dízimo, né? Mas ele deveria dizer, vamos, tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Tem que ter um depósito. Para quê? Para que haja alimento em minha casa. Tudo bem. Ponham-me à prova. Isso aí eles fazem, põe a Deus à prova. Diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus. Olha aí, irmão, o pastor diz, ele diz lá do púlpito, Deus vai abrir as comportas do céu, vai trazer bênçãos sem medida sobre a tua vida, quando você for fiel, né, nos dízimos e nas ofertas à casa do Senhor. Será que é isso que o texto está falando? E não, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, isso aí eles falam, derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Que nem terão onde guardá-las, ok? Agora, eu queria que você, ainda no versículo anterior, no versículo 8, ok? Versículo de número 8. E vamos ler o versículo 8 de Malaquias 3, versículo 8. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Aí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Isso o pastor de púlpito chama você de ladrão, infiel. E quando ele descobre que lá no quadro, na folhinha que ele tem lá, do controle dos dízimos, que você deixou de dar o dízimo ou não deu o dízimo completo, ele vai de púlpito e vai dizer, nós temos no nosso meio ladrões. Aí alguém pode perguntar, por que ladrão, pastor? Porque vocês não estão sendo fiéis nos dízimos. Olha o que é que Malaquias 3,8 diz. Vocês estão roubando a Deus. Aí vocês perguntam, como nós estamos roubando a Deus? É quando vocês não estão trazendo para a casa do Senhor os dízimos. Tem que trazer o dízimo. Agora um detalhe. Quando você não dá o dízimo, você é ladrão. Sendo você ladrão, você tem um espírito de Zé Pilinta, de Maria Mulambo, que eles dizem isso, de tranca-rua, né? Tem um encosto, porque você não está dando o dízimo. Se você tem esse espírito, você está debaixo de maldição. Estando embaixo de maldição, você é taxado como um ladrão. Sendo um ladrão, ladrão não entra no reino de Deus. Então, se você é ladrão, porque o pastor disse que você está roubando o dízimo, é infiel, é um ladrão, então o ladrão, ele não pode entrar no reino de Deus. Se não entra, você está fora do reino, está fora. Você não será salvo, porque você é taxado como ladrão. Entendeu agora? E o negócio é sério. E daí para pior, porque você é ladrão, está roubando a Deus com os seus dízimos. Isso aqui é clássico na igreja evangélica. Malaquias 3:10 é clássico para se arrecadar dinheiro. Ok? Agora, o versículo 9. Versículo de número 9. Então, vamos ler. Eu quero ler com você o versículo 9 na telona. Vocês estão debaixo de grande maldição. De maldição? Então, quando você não tem entendimento, você recebe aquela palavra do seu pastor que diz que você está debaixo de maldição. Por que, pastor, eu estou debaixo de maldição?
porque estão me roubando. Eles estão sendo Deus, os pastores tomam a palavra de Deus e diz para você que você está roubando a Deus. A nação toda está me roubando. Nação? Apareceu aqui uma palavra nação. Ué, é nação ou igreja que está roubando? Malaquias 3:10. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Ok. Então, vocês estão debaixo de maldição. Debaixo de maldição, pastor? Por quê? Porque estão me roubando, diz o Senhor. Toda a nação está me roubando. Aí você percebe que em Malaquias 3:9, você desconfia dessa pregação que você está exaustiva. De tanto você ouvir, você cansa e você desconfia e diz: nação? Por que nação e não igreja? Toda igreja, não seria melhor, não seria assim? Ele usasse, né? Toda igreja está debaixo de maldição, mas ele está falando quem está debaixo de maldição é a igreja, a nação. Que nação é essa? A nação de Israel está debaixo de maldição. Então, você faz parte da nação de Israel? Esta pergunta que eu lhe faço. Se você faz parte, continue dando dízimo. Mas se você não faz parte da nação de Israel, então você está desobrigado a dar o dízimo. Você não faz parte não recebeu nenhuma ordenança da lei, certo? Para ser dizimista, ok? Aí eles vêm agora com esta aqui, o 10, e diz: tragam, né? Vamos, deixa eu ler aqui com você, quero ler com você. E ele diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então o pastor, né, enche o peito de ar e diz: Deus vai derramar bênção sem medidas sobre vocês. Sejam fiéis nos seus dízimos, tragam todos os dízimos à casa do Senhor. E casa do Senhor aqui, de início de passagem, não é a congregação de nenhum pastor, não é a congregação de nenhuma denominação. Casa do Senhor aqui é o templo de Israel, ok? Que lá tinha um grande depósito, que no original chama-se armazém, um grande armazém, e ali eram depositados todos os dízimos, né? E você vai ficar de queixo caído quando você descobrir que você foi enganado ou enganada, ok? Até hoje, você é enganado. Depois desse vídeo, desse estudo, você não será mais enganado. Então, vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medidas, né? Então, o pastor de púlpito, ele levanta os braços, faz aquela oração forte e diz que Deus está derramando bênçãos sem medidas sobre a tua vida. Agora, é para trazer os dízimos ao armazém, à casa do Senhor, todos os dízimos, ok? Vamos. Eu estou fazendo só a leitura dos versículos. Vamos agora para o versículo de número 11. Malaquias 3:11. Impedirei que pragas devorem suas colheitas. Opa! E as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Mas eles dizem, os pastores, eu disse muito isso também, né? Como eu disse, eu passei quase 30 anos no sistema religioso e eu afirmava que as pragas eram demônios.
Era tranca-rua, era o espírito de engano, era o espírito de destruição, era o espírito que deixava as pessoas na desgraça, na miséria, de bebedice, de droga, de loucura, de enfermidade, né, de perder os seus bens. Isso, eu dizia isso porque eu aprendi do sistema. Mas quando você vai apurar as escrituras, quando você lê, né, com a mente abençoada de Cristo, você começa a entender, né, as verdades que elas vão fluindo. Olha o que é que o texto diz. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas. Aí você analise comigo, colheitas. O que é que tem a ver dízimo com colheitas? E pastor Van, sou eu, pastor Van. E pastor Van, já estou ficando desconfiado ou desconfiada que tem alguma coisa errada nesse sistema de dízimo. E tem mesmo. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto. Fruto, diz o Senhor dos exércitos. Colheitas, videiras, campos, fruto. Mas vamos para mais um versículo. Vamos para mais um versículo. Vamos para agora o versículo de número 12, para a gente fechar, ok? Só os versículos, para a gente ler aqui os versículos. Muito bem. 3:12 agora de Malaquias. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então o pastor enche o peito novamente, aí diz: traga seus dízimos à casa do Senhor, não sejam ladrões, roubadores do Senhor, para que todas as nações chame você, né, sua família, chame você de feliz, porque a terra, sua terra, né, será maravilhosa, será próspera, diz o Senhor dos Exércitos. Mas examine comigo, o que é que tem a ver nações com você? Todas as nações os chamarão. Esse texto é literal. Esse texto você não pode espiritualizar ele, é literal. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa. Terra? O que é que tem a ver terra com plantação, com fruto, com colheita? Você está desconfiado, eu também estou, né? Diz o Senhor dos Exércitos que as nações chamarão, então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa. Ok? A pergunta é, então aquela pergunta que eu fiz lá no início, pastor, o dízimo é bíblico? Então nós vamos dividir isso aqui, esse estudo, né? Eu espero você no próximo estudo. Vai ser muito legal ter a sua companhia e nós vamos aprender, nós vamos crescer no conhecimento, amém? Vamos para a segunda etapa do segundo, da continuidade sobre o dízimo. E a pergunta que eu deixo aqui, o dízimo é bíblico? Ok, irmãos. Então, a pergunta é, o dízimo é bíblico? Sim, o dízimo é bíblico. Está aí na telona. Está na Bíblia. Está em Malaquias. Está em todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento está escrito sobre o dízimo. Agora, o que é o dízimo? O que é o dízimo, pastor? O dízimo, deixa eu ler aqui alguns pontos para a gente poder entender. Dízimo é a 10ª parte do rendimento que é oferecido a Deus. Os dízimos dos israelitas, os dízimos
dos israelitas serviam para manter o templo. Servia para manter o templo. Manter o templo, os sacerdotes, os levitas e as pessoas mais carentes de Israel, ou os mais pobres, os mais necessitados. O dízimo seria uma forma de agradar a Deus por sua providência. O dízimo seria uma forma de agradar a Deus por sua providência. Repito. Capite aí. Os dízimos dos israelitas, tá aí, Malaquias 3:10, serviam para manter o templo, manutenção do templo, o templo de Jerusalém, templo dos israelitas, manutenção do templo, para manutenção dos sacerdotes, os levitas, manter os levitas e as pessoas mais pobres, mais necessitadas de Israel. O dízimo seria uma forma de agradar a Deus por sua providência. Ok? Anote aí. O dízimo do Antigo Testamento era dinheiro em espécie? Então, será que o seu pastor, quando ele está fazendo a leitura de Malaquias 3:10, ele diz, trazei todos os dízimos. Ele diz que dízimo é esse? O que é esse dízimo? Que mercadoria é essa? Que moeda é essa? Que valor é esse desse dízimo? Certo? Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Então, a segunda pergunta, a primeira foi, o dízimo é bíblico? Ok, dízimo é bíblico. Segunda pergunta, o dízimo do Antigo Testamento era dinheiro em espécie, cédula ou moeda corrente da época? A resposta é não. O dízimo não era dinheiro em espécie. O dízimo não era em cédula, né? O dízimo não tinha valor monetário, valor de dinheiro, não era dinheiro, ok? No Antigo Testamento, o dízimo não está relacionado a dinheiro. Pastor, claro, se você pode me perguntar assim, mas pastor, o dízimo não era dinheiro porque não existia dinheiro. E você vai ver que existia. Lá em Gênesis já existia dinheiro. Você vai ver isso. Aguarda só um pouco. Então, no Antigo Testamento, o dízimo não está relacionado a dinheiro. O dízimo do Antigo Testamento sempre está relacionado a comida, fartância, encher o bucho, comida, alimentos que vinha da produção agropecuária. Dízimo na Bíblia é sinônimo de alimento, e isto é fato. Dízimo na Bíblia, Malaquias 3:10, esse dízimo, trazei todos os dízimos. Lembra agora? Vamos tirar aquelas duvidazinhas que a gente aprendeu quando fez aquela leitura do versículo 8 ao 12, certo? Então, dízimo na Bíblia sempre foi relacionado a alimentos. Imagina agora o pastor dizendo, traga todos os seus dízimos à casa do Senhor. E você chegar lá com um cacho de banana, uma dúzia de laranja. Seria até engraçado, é irônico, mas é verdade. O dízimo na Bíblia, em todo o Antigo Testamento, está relacionado à comida, certo? Porque foi dado a Israel terras
para o plantio, certo? Você vai entender isso perfeitamente. No Antigo Testamento era entregue o dízimo de ovelhas, bois, animais, grãos e comida eram aceitos como dízimo. Vou repetir. Ah, não, pastor, não acredito nisso. Dízimo era isso aqui. Eles tiravam o dízimo, os israelitas, os judeus, tiravam o dízimo na antiga aliança, eles tiravam o dízimo de ovelhas, bois, animais, grãos e comida eram aceitos como dízimo ou dízimos. O dízimo era dado segundo o que a terra produzisse. A produção da terra, do agropecuário, que eles lá produziam, semeavam, colhiam e tiravam o dízimo de tudo que a terra produzisse. Isto é fato, isto é Bíblia, isto é conhecimento, e você precisa abrir os olhos e deixar de ser enganado pelo sistema religioso evangélico. Ok? Pergunta ao seu pastor. Pastor, no Antigo Testamento, o que é o dízimo do Antigo Testamento? Era dinheiro? E você descanse. Sente-se, fique aguardando, tranquilo, toma um calmante, porque se ele for sincero, ele vai dizer, não era dinheiro. Mas se ele quiser lhe enganar, como tem enganado pedindo dízimo, né, dinheiro, no lugar de comida, no lugar de coentro, no lugar de tomate, cebola, batata, banana, laranja, ovelhas, bois, cabras, cabritos. Então, se ele não for sincero, ele vai continuar lhe enganando, ok? Então, vamos dar continuidade. Terceiro, o dízimo e os dízimos dos dízimos servia para que servia o dízimo? Para o pastor trocar de carro todo ano? Não. Para o pastor passear de jatinho para lá, conhecer a Europa, conhecer os Estados Unidos, conhecer Dubai. É para isso que foi constituído na igreja evangélica, tirado da lei para cá, né? Esse costume do povo israelita. É para isso que o pastor pede os seus dízimos, para se manter num império, né? E cada vez mais que se pede o dízimo, mas a gente só percebe quem cresce, quem desenvolve, quem fica rico é o pastor, com a instituição, né? E os irmãos pobrezinhos dando duro, trabalhando dia e noite para sustentar império de pastores. E o tema é: pare de ser enganado. Para que serve o dízimo e o dízimo dos dízimos? Servia para a manutenção do templo, o sustento dos sacerdotes, dos levitas e das pessoas mais pobres. Então, eu quero que você me acompanhe, certo? Nesta leitura que nós vamos fazer de Deuteronômio, Número, vamos logo para Número. Vamos aqui para Número, capítulo de número 18, Número 18, e os versículos 21, 24 e 26. Número 18, 21, 24 e 26. Olha que palavra abençoada para você meditar e dizer assim: chega, fui enganado até hoje. Vamos lá. Deuteronômio,
capítulo de número, deixa eu ler com você, eu quero ler com você aqui na telona. Vamos lá, Deuteronômio 18, 21. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Dou aos levitas todos os dízimos. Eu estou usando a versão NVI. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Agora, olha o versículo. Então, os dízimos, ele estava dando aos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem a casa do Senhor. Agora, o versículo de número 24. 24, ok. Versículo 24 na telona. Leia comigo aí na telona. O que é que diz? Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas, os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. Isso é importante. E por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. Então, dou como herança aos levitas, porque a tribo de Levi, ela ficou à parte. Ela não teve possessão, herança de terra. E o que Jeová fez com os levitas foi que eles ficassem como a manutenção do templo, a conservação, a limpeza do templo de Israel. E para isso Deus, as demais tribos, trariam o sustento para os levitas, os dízimos, comida, ok? E hoje é um pouco diferente, né, no sistema religioso evangélico, porque a gente só vê que os pastores, eles se montam em cima do dízimo. E os levitas que tocam, né, que dizem ser levita, mas não tem nada de levita, não é levita. Né? Os que tocam são tocadores. Levita é outra coisa completamente, fica para outro estudo, diferente do que é ensinado na igreja evangélica. Então, em vez disso, versículo 24, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. E é por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. Agora, olha o versículo de número 26. Versículo 26 diz assim: diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar um décimo daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Então, diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar um décimo daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor, ok? Então, dízimo era para manutenção, para sustentar esta classe dos levitas, o sustento dos sacerdotes e a manutenção do templo e os pobres. Será, eu lhe pergunto, o seu pastor faz isso? A manutenção do templo? O templo deve estar muito lindo, não está não? E os pobres? Estão sendo sustentados pelo dízimo? Se não, algo está errado. Perdão, volto. Sustentado por uma oferta voluntária, certo? Porque o dízimo, ele não pode pedir, porque o dízimo não pertence à nova aliança. Agora, olha o que é que diz aqui em Deuteronômio. Vamos agora para Deuteronômio,
capítulo 14, e o versículo de número 22. Deuteronômio 14, 22. Diz assim: separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Opa! Será que o seu pastor já disse isso a você? Ou de púlpito, quando ele está falando de Malaquias 3:10? Será que ele tem coragem de dizer isso? Irmãos, abençoados, fiéis, separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Separar o dízimo que a terra produz? Como isso, pastor? O texto é claro, o texto está falando. Dízimo é produto da terra, dízimo não é dinheiro. Dízimo é comida, sempre foi comida no Antigo Testamento, nunca foi cédula, nunca foi moeda, nunca foi real, nunca foi dólar. Dízimo é comida, produto era produzido pela terra. Tá aí, versículo 22. Leia isso para seu pastor. Pastor, vou separar o dízimo, viu, pastor? Do que eu plantei no quintal da minha casa. Diga assim para seu pastor. Agora se prepare que ele vai dizer: louco, seu anticristo, seu herege, você, saia, não assiste os vídeos do pastor Van, não escute o pastor Van. Né? Então, separe o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Mas o dízimo nas igrejas evangélicas, no sistema religioso evangélico, é na terça, na quinta e nos domingos, no aniversário, no batismo, no casamento, cultos dentro do templo, cultos fora do templo, em todas as oportunidades, né? Seu pastor está recolhendo o dízimo erroneamente, ok? Agora vamos para o versículo de número 33. Olha o versículo 23. 23. Comam, meu Jesus, comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos, na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Imagina agora, pastor, o pastor pede o dízimo, aí você diz assim: pastor, se eu trouxer o meu dízimo, diga assim ao seu pastor, pastor, se eu lhe der o dízimo que o senhor está pedindo, o dízimo bíblico, se eu trouxer o dízimo bíblico, o senhor vai comer, se prepare para ser expulso desta denominação, o seu pastor vai lhe expulsar. Mas antes disso, você lê para ele, tenha coragem. Seja sincero às Escrituras, seja sincero a Deus, seja sincera a Deus. Pare de ser enganado, pare de ser enganada. Chega, acabou-se o império religioso evangélico, está caindo por terra as mentiras e os enganos. Diga assim ao seu pastor: pastor, em Deuteronômio capítulo 14, versículo 23, diz assim: comam o dízimo do cereal, comam o dízimo do vinho novo, comam o dízimo, diga ele coma, para ele só, ele não está pedindo, coma o dízimo do azeite e a primeira cria de todos os seus rebanhos, coma, pastor, na presença do Senhor, ok? Agora vamos para Deuteronômio, capítulo de número 26. Está clareando, está ficando bom. Nós estamos aprendendo sobre o dízimo, ok? Aprendendo a verdade, o que é Bíblia, o que é bíblico. Capítulo 26, versículo de número 12.
capítulo 26 e o versículo 12. Olha só o que é que diz capítulo 26 de Deuteronômio e o versículo 12 diz assim: quando tiverem separado o dízimo de tudo, quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Olha que maravilha! Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano. Olha o que era o dízimo. O ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se. Eu nunca vi ninguém comer dinheiro. Eu nunca vi nenhum pastor comer real. Mas o texto bíblico diz que tem que comer o dízimo, que a terra produz. Então, você já viu seu pastor comer dinheiro? Lógico. Ele não é louco. Ele não vai comer dinheiro. Ele rouba o seu dinheiro. Quem assalta o crente, né? o servo que engana, são os pastores dos tempos atuais. Porque eles são espertos, eles são sabidos. Eles usam a lei para te atingir, para dizer que você tem demônio, para dizer que você tem um tranca-rua, para dizer que você está nas amarras do inferno, para dizer que você está debaixo de maldição, para dizer que você é um ladrão. Ele diz na sua cara: você é ladrão, você não é ladrão. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, um trabalhador, um honesto. Olha o que é que o texto diz. Você tem que guardar esse texto e usar para os pastores ladrões, que diz assim: quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produzirem no terceiro ano, o ano do dízimo, traguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, os necessitados, aos que trabalham no templo, aos levitas e aos necessitados que faziam parte ali daquela região de Jerusalém. Né? Para quê? Para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês, ok? Agora vamos para a crônica. Isso é maravilhoso, esse estudo. Crônicas segunda Crônicas, que bênção, que maravilha. Nós estamos aprendendo, você está aprendendo, você está crescendo. Segunda Crônica, capítulo de número 31, Segunda Crônica 31 e o versículo de número 5, versículo de número 5, ok? Olha só que maravilha. Aprenda, vamos aprender, vamos estudar, vamos nos alimentar, vamos crescer agora no conhecimento. Segunda Crônicas 31, 5. Assim que se divulgou esta ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. O dízimo de quê? O dízimo do teu suor, do teu trabalho. O dízimo do real. O dízimo do dólar. Né? O dízimo do teu salário. A Bíblia não pede dinheiro, nunca pediu dinheiro. Deus nunca pediu um centavo de ninguém. De ninguém. O dízimo da lei do Antigo Testamento, que no Novo não existe mais, na Nova Aliança não se pede mais dízimo, são ofertas voluntárias. Você vai aprender isso. Eu vou lhe mostrar isso na Bíblia. Você vai ler na sua Bíblia. Você vai deixar de ser enganado. Você não vai ser mais enganada pelo sistema religioso evangélico. Mostre esse versículo ao seu pastor e diga assim: assim que se divulgou esta ordem, os israelitas
deram com generosidade o melhor do trigo. Olha o dízimo aqui. O dízimo do trigo, o dízimo do vinho, o dízimo do óleo, o dízimo do mel e de tudo que os campos, a terra, produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. E era uma grande quantidade. Agora, não chegue na sua igreja com o dízimo do vinho. Não chegue na sua igreja diante do seu pastor, na hora que você tragam todos os dízimos. Aí você leva, você comprou trigo, um saco de trigo, vamos supor que deu 1 quilo. Aí você leva 10 gramas de 100 gramas de trigo para ele. Então, aí você, quando ele diz, não, pastor, mas está escrito, está na Bíblia, né, que o dízimo era do que a terra produz. Não é dinheiro, pastor. Então você vai ser excluído, vai ser chamado, né, de ladrão ou ladrona. Você está roubando a Deus. E isso você inculca, o crente inculca isso, não dorme mais e vai ficar estressado, pode até adoecer, né? E pegar um estresse e sair daquela, e se afastar dos caminhos do Senhor. Mas leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Vamos ler novamente para a gente se fortalecer e não ser mais enganado com esse sistema. Assim que se divulgou esta ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo o que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. O dízimo de tudo está ligado aqui. Trigo, vinho, óleo, mel e outras coisas mais. Certo? Tudo que a terra produzia. Tudo que a terra produzisse, certo? Eles traziam o dízimo. Ok? 2 Crônica 3, 31, 5. Tem mais. Vamos agora para Neemias. Neemias. Oh, coisa boa. É aprender Bíblia, é crescer na graça e no conhecimento. Neemias, capítulo de número 10 e o versículo de número 33. Neemias 10, 37. Neemias 10, 37. Olha só. Vamos lá. Além do mais, traremos para os depósitos do templo de nosso Deus. Os depósitos. Dízimo, seu pastor tem que fazer um depósito, um armazém ou um pequeno depósito para que você possa levar o dízimo. Além do mais, traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal do fruto de todas as nossas árvores e de todo o nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. O dízimo de nossas colheitas. Meu pouco entendimento de cultura, de geografia e de história dá o suficiente para eu entender que o dízimo de colheita não é dinheiro, que colheita não se associa à moeda corrente, à poupança, a dinheiro, né? Pelo meu pouquíssimo conhecimento, né? O dízimo das nossas colheitas, colheita ele associa à agricultura, à plantação, a mamão, a arroz, a manga, a limão, a caju, a batata, a banana, a laranja. Ou não é assim?
Pergunte ao seu pastor, mas eu acredito que o seu pastor, ele deve ter um entendimento do hebraico, do aramaico ou do grego, né? Porque aqui é no hebraico, ele deve ter um entendimento melhor. Eu acredito que esse dízimo das colheitas aqui colheita deve estar no hebraico, o dízimo das receitas, né? Ou então traduzido errado, né? O pastor deve ter um conhecimento melhor, né? Mas se ele for sincero, e você também, você vai parar, vai deixar de ser enganado, né? Pois esses são os verdadeiros enganadores, os pastores verdadeiros enganadores. As nossas primeiras ofertas do cereal, do fruto de todas as nossas árvores e de nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos, no campo, onde eles trabalhavam no campo. Tem mais uma aqui, Neemias capítulo 13. Neemias ainda fala alguma coisa sobre o dízimo. Neemias capítulo de número 13.